E agora a gente continua falando de movimentações econômicas, transações, porque os agricultores de soja dos Estados Unidos enxergam o Brasil como a principal ameaça à exportação do país para a China, viu? Segundo associações do setor. Os chineses suspenderam as compras de soja dos Estados Unidos em maio. Em abril, a China impôs uma tarifa de 20% sobre o produto em retaliação às medidas comerciais adotadas pelo então presidente Donald Trump. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Roberto Dumas, professor de economia do INSPER. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Thalita. Prazer estar com vocês aqui. O prazer é nosso. Professor, como é que o Brasil se reposiciona nesse cenário, né? Nós mostramos aqui mais cedo os resultados pós-tarifaço de que os setores brasileiros, principalmente setores do agro também, de carne, de soja, acabaram se reposicionando e encontrado potencial também em outras transações, né? Gerando aí esse embate com os Estados Unidos. Mas como é que o senhor avalia esse cenário de momento, se ele é sustentável, né? E como é que o Brasil também acaba se projetando para os próximos anos? Veja, é importante que nós aproveitemos todas as lacunas que apareçam com essa briga comercial de Estados Unidos e China. Por exemplo, em 2024, os Estados Unidos venderam 26,5 milhões de toneladas de soja para os chineses, e esse ano esse volume caiu para 5,8 milhões e nós já vendemos 77 milhões de toneladas. Mas como é que a gente pensa? Veja, essa maneira de lidar com os Estados Unidos, China, etc., aconteceu no primeiro governo Trump. Ou seja, quando o governo Trump, no primeiro, lá em 2018, 2019, ele colocou essas tarifas, os chineses compraram muito mais agronegócio do Brasil. Agora, é importante também entender que Trump não é bobo. Ele vai querer fazer uma nova negociação com uma tarifa de 55%, mas muito provavelmente vai colocar alguma meta, alguma cota de soja e de agronegócio. Então, no meio do caminho, é importante que o Brasil aproveite essa situação de eles estão com rusgas, então eu vou comprar mais do Brasil. Agora, tem 3 pontos aí. Primeiro ponto, como eu te falei, isso é uma resposta assertiva ao tarifaço que Trump colocou nos chineses. Segundo ponto, os chineses também sabem que você não pode ficar dependendo de um ou dois ofertantes de alimentos ou por causa da segurança alimentar no mundo, como, por exemplo, ficar dependendo só dos Estados Unidos ou do Brasil. E terceiro, os chineses estão desesperados, assim como já há algum tempo, desde 2018 e 2019, desesperado é uma palavra um pouco forte, mas eles precisam demais de alimentos, principalmente para animais, porque em 2018 e 2019 eles foram acometidos pela febre suína, e isso tiveram que dizimar mais de milhões de porcos por causa da doença. E o Ministério da Saúde do Partido Comunista Chinês falou que porco não pode mais ser criado dessa forma rudimentar comendo lavagem, tem que comer ração. Ora, a ração vai o quê? Milho, soja, em parte também o trigo e o sorgo. Mas isso aí é outro ponto. Então eles precisam, além do milho e da soja para alimento pessoal, eles também precisam desses insumos para alimento para os animais, e também estão sedentos por proteína animal, porque o consumo chinês, a despeito dele estar num crescimento menor, está aumentando em relação ao PIB, que isso já vem uma medida desde Hu Jintao e Wen Jiabao, que eram os 2 líderes antes do atual Xi Jinping, que a economia chinesa é instável, desbalanceada e descoordenada. Precisamos aumentar o consumo em relação aos investimentos. Está querendo dizer que o chinês não consome? Não, o chinês consome demais, mas ele produz demais ao quadrado, por isso que ele tem esse superávit. Então o governo chinês está querendo aumentar a pauta de consumo como a força motriz do crescimento econômico para ficar cada vez menos dependente do setor externo, para lograr ter um crescimento econômico que é crucial numa ditadura, porque senão você pode suscitar tensão social, Thalita.
O senhor citava esse ponto de produção e consumo do milho, por exemplo, né? A gente até ouvia aqui do setor do agro que muitos produtores já estão mudando e aumentando essa produção justamente pensando nessa fidelidade que, como o senhor falou, tem que aproveitar o momento, né, professor? Não é algo que a gente possa projetar a longo prazo. E ainda tem uma questão, o Brasil, se fizer essa modificação de sair da dependência dos Estados Unidos para se prender a qualquer outro país, volta a ficar também nessa vulnerabilidade de qualquer possibilidade de mudança econômica, né? Ou seja, se o outro país também resolver colocar alguma outra taxação, o reflexo vai ser o mesmo, né? Só que com outro negociante, vamos dizer assim. Veja, você não pode ficar dependente de ninguém. Quando eu trabalhava em banco, numa área de crédito, a gente falava, a gente não pode ficar dependente de um setor comercial, de um setor econômico, não mais do que 10%. Então, é óbvio, vamos vender para a China. Mas você chegar com uma dependência para com a China de 30%, 35%, quiçá lá na frente 37%, 40%, fica temerário. Não estou falando mal da China, não estou falando mal dos Estados Unidos, mas países passam por intempéries. Por exemplo, você pode ter uma nova pandemia, você pode ter um civil unrest, que nem aconteceu no Brasil em 8 de janeiro de 2023. Pode ter um problema como aconteceu nos Estados Unidos em 6 de janeiro, lá na época de Donald Trump. Então você não pode ficar dependendo das exportações mais do que 20%, e quiçá, como é o caso agora, 30% de um país só. Esse país, ou qualquer país, pode ter um problema, principalmente agora que Xi Jinping, que é o líder do governo chinês, já falou que Taiwan é um problema a ser resolvido até 2027. Taiwan é uma província da China continental que passou para o japonês em 1895 com a guerra da China e Japão, mas agora querem ser devolvidos completamente para os chineses. Taiwan se considera independente. Os Estados Unidos consideram Taiwan como parte da China, mas fica aquele imbróglio. E se acontecer uma invasão da China em Taiwan, como ficam as nossas vendas para os chineses? Se por acaso tiver algum embargo por causa dessa guerra, como aconteceu com a guerra da Rússia e da Ucrânia? O que eu quero dizer, já voltando para você, não ocupando muito tempo, não podemos depender de nenhum país mais do que 20% e que muito menos 30% das nossas exportações, porque isso é um risco muito alto que esse país pode ter alguma intempérie no meio do caminho e aí que acaba sofrendo sobre nós, Thalita. E falando de balança comercial e câmbio, hein, professor? Se o Brasil souber aproveitar muito bem esse momento aí, né, de pegar com força essa exportação de soja para a China, quais são os reflexos, os primeiros impactos que a gente pode ter também quando se fala de balança comercial? Veja, a balança comercial vai bem, obrigado, mas não é tudo. O que a gente olha, além da balança comercial, que setembro fechou aí no ano de 30 bilhões, com uma importação de 27 bilhões, eu estou superavitário, mas o problema maior é meu déficit nas contas correntes do balanço de pagamento. Conta corrente engloba balança comercial, mais balança de serviços, que eu tenho frete, seguros, juros da dívida externa, pública e privada, e remessa de lucros e dividendos, mais transferência unilateral. Se a gente pegar até setembro ou agosto, se eu não me engano, o nosso déficit nas contas externas, déficit nas contas de conta corrente, já bateu 3,5% do PIB. E isso já é um sinal amarelo para a minha fragilidade externa. Ou seja, eu estou com uma bruta fragilidade no cenário doméstico fiscal. Para que eu vou tentar ter uma fragilidade externa com um déficit em conta corrente de 3,5% do PIB? Eu lembro que na época lá de 2015 e 2016, quando o Brasil sofreu uma maxi-depreciação cambial, tudo bem, era um cenário diferente, obviamente, mas o nosso déficit nas contas externas era de 4,3% do PIB. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a tendência das nossas contas externas está piorando. Junto com uma tendência de piora das nossas contas domésticas, uma deterioração das contas externas,
não ajuda o câmbio. Não, mas o câmbio está apreciando. Sim, o câmbio está apreciando por um motivo, porque o dólar lá fora está depreciando. Se você pegar o dólar, ou melhor, a moeda chinesa, a moeda do Chile, a moeda do México, a moeda da Colômbia, a moeda do Peru, a moeda da Turquia, tirando a Argentina, você vai ver que, a despeito de uma apreciação do nosso câmbio, o nosso câmbio foi o que pior performou frente a essas moedas. Então, o que você chama isso? A hora que você faz a média dessas moedas com a nossa, que abre uma boca de jacaré. Isso chama resultado fiscal e sinal amarelo nas contas externas. Então, eu vejo que a tendência do câmbio, se piorar as contas externas, como está piorando, e piorar as contas fiscais, como o analista anterior acabou de falar, 2026 é ano da eleição, é ano de gastar. Não importa quem vai ser o candidato, quem vai ser o presidente. Piorar minhas contas fiscais domésticas e piorar minhas contas externas, eu não vejo um sinal para o câmbio cair para 5,495. Tem muito economista que fala, olha, se eu não tivesse problema externo e não tivesse problema fiscal, o meu câmbio iria para 4,90. Sim, mas eu tenho esses problemas. Então não adianta eu chegar a fazer essa análise do tipo, se eu não tivesse, eu tenho e eles estão aí. Não estou projetando. Eles já estão ocorrendo e já estão se materializando na minha frente. Então eu acho que o câmbio pode ter uma tendência de dar uma esticada para depreciação. Isso também a ver o que acontece nos Estados Unidos. Mas, voltando de novo para você, a tendência não é nossa amiga para câmbio, nem para as contas domésticas e nem para as contas externas, como eu te falei, Thalita. Perfeito, professor Roberto Dumas. Obrigada pela aula, viu, professor? Excelente dia. Até uma próxima por aqui. Obrigado, bom dia a todos, um abraço. Abraço, tchau, tchau.